Pasito, é a primeira vez que eles têm o contato com a língua espanhola, né, irmãos? Então não abra nada. E Carmen vai traduzi-lo a mensagem. E Deus vai utilizar ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Dios les bendiga, hermano. Saluda con la paz del Señor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Él está muy feliz de estar aquí con los hermanos. E aproveitando que os irmãos estão de pé, eu vou estar lendo um versículo da Bíblia. Aprovechando que ustedes están de pie, va a leer un versículo de la Biblia. Se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Segui em paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Eu escolhi como tema... Pode se assentar. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Escolhi como tema dessa mensagem falar sobre santidade. Él escogió como tema de ese mensaje hablar sobre la santidad. É uma coisa que tem, como cristão, tem que estar presente na nossa vida em todo momento. Como cristianos tiene que estar presente en nuestra vida en todo momento. E em Hebreus, o escritor, ele é escrito por cristãos que estavam sendo perseguidos, que já estavam cansados. En Hebreos, se escribió la Hebreos por hermanos que estaban perseguidos, quizás estaban cansados, cristianos. E após mostrar no capítulo 11 os exemplos de fé, o capítulo 12 ele ensina que a vida cristã é uma corrida que exige perseverança. La vida cristiana necesita perseverancia. Amén. O autor ele fala aqui sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. El autor habla sobre la santidad sin la cual nadie verá al Señor. E a Bíblia deixa bem clara que é a santidade, e não é nem os dons. La Biblia deja bien claro que la santidad no son los dones. E não diz que é por cargo que vai ver o Senhor, No dice que es por cargo que va a ver al Señor, e sim pela santidade. sí por la santidad. Só que a santidade ela tem que ser explicada, La santidad tiene que ser explicada. pois ser santo não significa ser perfeito, Santo no significa ser perfecto, e sim separado. y sin separado. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16 diz: Primera de Pedro dice: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. como es santo aquel que lo llamó, ustedes también sean santos en toda la manera de vivir. Deus ele não chamou a igreja para se parecer com o mundo, Dios no llamó a la iglesia para que se parezca con el mundo, mas sim para ser diferente. mas sí para ser diferente. E a santidade ela não é por placa de igreja, La santidad no es por placa de iglesia, e nem por roupa apenas, ni por ropa ni por mas prendas, sim a vida separada a Deus. mas sí por la vida separada al Señor. Não é sobre ser perfeito, como já foi dito. No es solo ser perfecto, como ya se ha dicho. É sobre não se conformar com as coisas desse mundo. Nosotros no tenemos que conformarnos con las cosas de este mundo. E indo mais adiante, a gente vê que Deus não aceita uma vida dupla. Dios no acepta una vida doble. Em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores. En Mateo nos dice que nadie puede servir a dos señores. E em Salmos 24, no 3 diz: Y en Salmo 24 nos dice: Quem subirá ao monte do Senhor? ¿Quién subirá al monte del Señor? O que é limpo de mãos e puro de coração. El que es limpio de mano y puro de corazón. Então não dá para viver em santidade cantando louvores na igreja, Entonces no da para vivir en santidad cantando cánticos en la iglesia, alabanza, mas tendo pecado escondido. mas teniendo pecado nosotros escondidos. Não dá para simplesmente dizer Deus conhece o meu coração No simplemente da por decir Dios conoce nuestro corazón e continuar fazendo coisas que desagradam a Deus. y continuar haciendo cosas que desagradan al Señor. Porque Deus ele não procura
ele não vê por fora, mas sim por dentro. Dios no ve por fuera, pero sí por dentro. Ele não procura a santidade. Ele não procura aparência na santidade. Él no ve la santidad de apariencia, ¿no? Ele procura o coração rendido. Él quiere el corazón rendido. A Bíblia também deixa bem clara que o pecado separa o homem de Deus. La Biblia dice bien claro que el pecado separa al hombre de Dios. Isaías 59:2 diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Dice en Isaías que nuestras iniquidades hacen separación entre Dios y nosotros. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Y en Efesios nos dice que no vayamos a entristecer el Espíritu Santo del Señor. O que isso quer dizer? É que o pecado ele não vai tirar uma pessoa da igreja. Eso no quiere decir que el pecado no va a quitar una persona de la iglesia. Às vezes pode até ser uma pessoa que tem um cargo bom, até um pastor. A veces puede ser una persona que tenga un cargo muy bueno, hasta un pastor. Porém, ele vive de aparência. Por eso vive de apariencia. Mas ele perdeu a sensibilidade espiritual. Mas él ya perdió la sensibilidad espiritual. Onde o pecado ele é tolerado, o Espírito Santo é entristecido. Donde el pecado es tolerado, el Espíritu Santo es entristecido. E a igreja sem a presença de Deus é apenas uma reunião. Y la iglesia sin la presencia del Señor es apenas una reunión. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Eso está aconteciendo mucho en los días de hoy. Pessoas acham que o pecado é normal, Las personas piensan que el pecado es normal, que tudo é lícito, que todo es lícito, que agora pode tudo, que ficou normal, que ahora se puede hacer todo, que es normal, que eu posso falar palavras que não agradam a Deus, que yo puedo decir palabras que no agradan al Señor, que eu posso ver coisas escondidas no meu quarto que não agora agradam a Deus. que yo puedo ver cosas escondidas en mi habitación que no agradan al Señor. Mas tendo em mente que a palavra de Deus ela não mudou, Mas tenemos que tener en mente que la palabra del Señor no ha mudado. ela vai permanecer para sempre. Ella va a permanecer para siempre. A santidade ela exige renúncia. La santidad dice que hay que renunciar. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. En Lucas nos dice, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Y en Corintios nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A Bíblia ela deixa bem clara que servir a Deus não é uma coisa fácil. La Biblia deja bien claro que servir a Dios no es una cosa fácil. E sim custa bastante coisa. Incluye bastantes cosas. Abandonar práticas, Abandonar prácticas, palavras palabras e ambientes. y ambientes. Às vezes a gente não entende na hora a mudança, A veces la gente no entiende en la hora de la mudanza, mas isso vem agregar na nossa vida espiritual com o tempo. pero eso viene agregándose a la vida espiritual con un tiempo. Paulo deixa bem claro que nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Pablo nos deja claro que todo es lícito, pero no todo nos conviene. A santidade, ela dói na carne, La santidad duele en la carne, mas cura a alma. mas cura el alma. Quem ama a Deus abre mão de entristecer o Espírito Santo. Quien ama a Dios, Abre mão de entristecer o Espírito Santo. Entristecer. quien ama a Dios no deja triste al Espíritu Santo. Sem a santidade, não há intimidade com Deus. Sin la santidad no hay intimidad con Dios. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração. Lleguemos con un verdadero corazón. Muitos querem ver milagres, Muchos quieren ver milagros, mas poucos querem ver a Deus. mas pocos quieren ver a Dios. Mas a santidade, ela não compra a salvação, La santidad no compra la salvación, mas ela confirma quem foi salvo. mas ella confirma quién es salvo. Quem anda em santidade não se esconde de Deus, Quien anda en santidad no se esconde de Dios, mas sim corre para Ele. más se esconde para Él. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, En Corintios nos dice que nos purifiquemos de toda inmundicia de la carne
Deus, ele não está procurando pessoas perfeitas, Dios no quiere personas perfectas, mas ele quer pessoas que se quebrantem diante dele. mas Él quiere personas que se quebranten delante de Él. Hoje é a hora da gente alinhar a nossa vida com Deus, Es tiempo de alinear nuestra vida con el Señor, porque num mundo perdido somos nós que devemos fazer a diferença. porque en el mundo perdido nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia. E tendo a santidade, a gente vem a se destacar. Con la santidad, Se destacar. sí, cuando estamos en santidad destacamos, E com isso, a gente faz a diferença na vida de outras pessoas. y con eso hacemos la diferencia en la vida de otras personas. E Jesus, ele mostra isso quando ele chama pescadores. Y Jesús muestra eso cuando Él llamó a los pescadores. E ele mostra que ele teve compaixão. Él muestra que Él tiene compasión. Em João capítulo 8, conta uma história muito interessante. En Juan capítulo 8 nos cuenta una historia muy interesante, Na qual os fariseus vão testar Jesus, en lo cual los fariseos van a como querer tentar a Jesús. levando uma prostituta até ele. Llevan una prostituta ante Él Levando essa prostituta até ele, eles perguntam: y Él le pregunta, a lei de Moisés diz que devemos matar apedrejada. la ley de Moisés nos dice que tenemos que matarla apedreada. Mas e tu, o que tens a dizer? ¿Y tú qué tienes que decir? Então Jesus, ele abaixa a cabeça e começa a escrever no chão. Entonces Jesús baja la cabeza y empieza a escribir en el suelo. Mas eles insistem um pouco mais Y ellos siguen insistiendo un poco más e continuam perguntando a Jesus. y continúan preguntándole a Jesús. Então Jesus, ele levanta a cabeça e diz: Entonces Jesús levantó su cabeza y le dijo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Então, pouco a pouco, aqueles homens foram indo embora, Entonces poco a poco esos hombres se fueron yendo. até que sobra só Jesus e a mulher. Entonces solo sobró Jesús y la mujer. E ele pergunta para a mulher: Entonces Él le dice a la mujer, ninguém te condenou? nadie te condenó. E ela diz: não, ninguém me condenou. Entonces ella le contestó, nadie me condenó. E ele diz: nem eu te condeno. Entonces Él le dijo, ni yo te condeno. Mas essa palavra de Jesus é ainda mais forte. Esa palabra de Jesús es más fuerte. Por quê? Porque ele não tinha pecado. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Então Jesus é quem poderia condenar aquela mulher. Entonces Jesús era el que podía condenar a esa mujer. Mas ele diz para ela: eu não te condeno. Pero Él le dice, yo no te condeno. E termina a frase dizendo: vá e não peques mais. Entonces termina la frase diciendo, vete y no peques más. E isso mostra o amor de Jesus por nós. Eso muestra el amor de Jesús por nosotros. Assim como ele se entregou em uma cruz Así como Él se entregó en una cruz para pagar os nossos pecados, para pagar nuestros pecados, para pagar nossas aflições, para pagar nuestras aflicciones, para que não tivemos morte eterna, para que no tuviéramos muerte eterna e sim vida eterna com ele. y sí vida eterna con Él. Devemos decidir viver para ele, Debemos decidir vivir para Él, viver somente para ele. vivir solamente para Él. Paulo diz: Pablo dice, vivemos nele, vivimos en Él, nos movemos nele nos movemos en Él, e respiramos por ele. respiramos por Él. Assim como João Batista foi na terra, Así como Juan Bautista fue aquí en la tierra, sendo descendente de sacerdote, siendo descendiente de sacerdotes, poderia ter uma vida boa, um estudo bom. podía tener una vida buena, un estudio bueno, Porém, ele decidiu viver para Deus. pero Él sin embargo decidió vivir para Dios. E ele diz: Y Él dijo, é necessário que ele cresça es necesario que Él crezca e que eu diminua, y que yo disminuya, que ele apareça que Él aparezca e que eu desapareça, y que yo desaparezca, que ele viva que Él viva e eu viva por y ele, yo viva por Él, nele, en Él, para sempre. para siempre. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Yo agradezco por la oportunidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que Dios bendiga